Hoje eu vou falar sobre a Terra, forma e movimento. Qual é a forma da Terra? Olha aqui a perguntinha. Qual a forma da Terra? Ela é redonda? Muita gente responde a essa pergunta sim, dizendo que a Terra ela é redonda. Mas não, meu povo, a Terra ela não é redonda. A Terra ela é um geóide. Observem aqui essa imagem, que ela é arredondada nas regiões próximas à linha do Equador e levemente achatada no polo. Essa forma aqui da Terra, ela vai ter uma consequência na incidência dos raios solares. Então, nós temos as zonas térmicas, também conhecidas como zonas climáticas. A gente tem 5 zonas. Então, a gente tem a zona tropical, ela também chamada de intertropical. Por que intertropical? Porque ela está aqui, ó, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. É essa região aqui mais quente do planeta, onde os raios solares eles chegam de forma mais rápida. Nós temos a zona temperada, que é a temperada norte e a temperada sul. Os raios solares já não chegam com tanta incidência. E nós temos a zona polar norte e a zona polar sul. Por conta da inclinação da Terra, a zona polar norte ela tem uma temperatura muito menor do que a zona polar sul, ok? Essa imagem eu mostro para vocês as zonas com mais nitidez. Então vamos aqui, ó. Essa parte aqui de vermelho, a gente tem a zona tropical, também conhecida como intertropical. Observem que aqui nós temos, ó, o Brasil. O Brasil, a maior parte do território está na zona tropical. Por isso que aqui faz muito calor. A temperatura no Brasil ela é uma temperatura bastante elevada. É uma característica de toda... de toda essa faixa de terra aqui. Nós temos a zona temperada norte e a zona temperada sul. Ela é caracterizada por ter um clima mais ameno. É como eu costumo dizer, ela tem um clima gostosinho, nem é quente e nem é fria. Nós temos a zona polar norte, também conhecida como glacial ártica, e a zona polar sul, também conhecida como glacial antártica. Mas aí eu pergunto para você, quem é que se move? É o Sol ou é a Terra? Então pela manhã a gente encontra o Sol no leste, ao meio-dia a gente encontra o Sol bem no centro, e no pôr do sol, a gente encontra o sol o quê? No oeste. Quando a gente vê essas imagens no decorrer do dia, a gente vai pensar na cara que quem se move é quem? O sol. Mas não, meu povo. O movimento aparente do sol, no movimento aparente, é como o nome diz, é aparente. Quem se move não é o sol, quem se move é a Terra. Mas como nós estamos no planeta Terra, nós somos muito pequenos comparado ao tamanho do nosso planeta, a gente tem essa impressão. Mas lembre, lembre assim, que no sistema solar você tem o Sol no centro e ao redor dele você tem planetas, e um desse planeta é o nosso planeta Terra. A Terra, ela executa vários movimentos, mas tem 2 que são de extrema importância para a gente. O primeiro deles aí, eu tenho o movimento de rotação. O movimento de rotação é o nome do movimento realizado pelo planeta Terra em torno do próprio eixo, no sentido oeste para leste, com duração de 24 horas. Esse movimento ele tem consequência para a gente. Quais as consequências? Que consequência é essa? É dia e a noite. Por conta do movimento de rotação, a gente tem lugares que é dia e lugares que vai ser noite. Então, a iluminação ela é diferente. Então, na parte que o sol ilumina, vai ser o quê? Dia. E no lado oposto, ele vai ser noite, por conta desse movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Então, aqui temos essa imagenzinha mostrando isso. Essa parte aqui, ó, que ela tá contra o sol, virada para o espaço, vai ser o quê? Noite. E essa parte aqui, que está sendo iluminada pelo sol, em frente ao sol, ela vai ser o quê? Dia. Mas isso, ela não vai correr dia, então todo dia vai ser o mesmo horário. Não. A gente tem um negocinho chamado fusos horários. Porque, por exemplo, agora aqui é dia, onde eu tô aqui é 1h27, é dia. Mas tem lugar que vai ser início da manhã, tem lugares que vai ser o final da tarde. Então essa iluminação, ela vai ocorrer de forma diferenciada e a gente vai ter várias horas no nosso planeta. E aí a gente tem um negocinho chamado fusos horários.
Então, em razão dessa iluminação desigual, em um período de 24 horas, foi necessário criar o sistema de fusos horários. À medida que a Terra gira, alguns pontos do planeta ficam adiantados ou atrasados em relação ao horário do Brasil, por exemplo. Até mesmo regiões do próprio Brasil apresentam horários diferentes. Então, eu estou aqui em Sergipe, é 1h28, mas não são todos os estados de Sergipe que vai ter o mesmo horário, porque a iluminação é diferente, o fuso horário é diferente. O fuso horário é cada uma das faixas de 24, cada uma das 24 faixas, cada uma com 15 graus, em que se divide a Terra. Cada faixa corresponde a uma hora. Então, se a gente tem durante o dia 24 horas, então cada faixa é uma hora, então a gente tem 24 faixas. Aqui eu tenho uma imagem mostrando todos os fusos horários que a gente tem no planeta. Aqui no meiozinho, ó, deixa eu identificar, aqui nessa região passa a linha chamada meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich ele vai dividir a Terra em leste e oeste, ok? Então, o leste, todas essas faixas de terra aqui, ó, ela vai aumentar as horas, e todas essas faixas de terra, ela diminui a hora em relação ao meridiano de Greenwich. O nosso Brasil, o nosso país, ele é muito grande. Então, ele tem uma grande extensão territorial, e aí ele entra em 4 faixas, 4 fusos horários. Então, a gente tem o primeiro fuso horário, que fica aqui na região das ilhas. Ele é o fuso horário menos importante, porque é onde tem menos gente morando, ok? Ele vai estar atrasado do meridiano de Greenwich 2 horas e adiantado em relação ao horário de Brasília 1 hora. O horário de Brasília está aqui, ó. São todos esses estados que têm o horário de Brasília. Próximo fuso é o mais importante, que é esse aqui, é onde está a maior parte dos estados, é onde está a maior parte da população brasileira. É tanto que quando a gente assiste alguma coisa, por exemplo, Enem, o horário do Enem é em relação, sempre colocam lá a informação, que é em relação ao horário de Brasília. Por quê? Porque uma pessoa que, por acaso, vai fazer a prova aqui no Amazonas, ele vai estar o quê? Ele tem que 1 hora mais cedo, porque esse fuso horário aqui é 1 hora mais cedo relacionado a esse. Mas vamos continuar. Depois nós temos o terceiro fuso horário, contém a porção do Pará, a oeste do Rio Xingu, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e quase todo o estado, com exceção da porção do extremo oeste do Amazonas, que está num outro fuso, que é o 4º fuso. E por último, esse fuso horário aqui, que você tem esse pedaço do Amazonas e o Acre, ok? Então vamos dar um exemplo. Agora eu tô aqui em Sergipe, ó, Sergipe aqui pequenininho, é o menor estado da federação. Eu tô aqui em Sergipe, e aqui em Sergipe é 1h31. Que horas vai ser aqui em Mato Grosso? Aqui em Mato Grosso é 12 horas e 31 minutos. Já aqui no Acre vai ser o quê? 11 horas e 31 minutos, porque para cá as horas diminuem e quando eu vou para lá as horas aumentam. Então, para leste aumenta, para oeste diminui. Então, quer dizer que alguém que está aqui na ilha vai ser que horas? 2 horas e 31 minutos, ok? Além do movimento de rotação, nós temos o movimento de translação, que é o movimento que a Terra executa em torno do Sol. Ele tem uma duração de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos. Então, você tem o Sol aqui e você tem a Terra. Além de fazer esse movimento ao redor dela mesma, ela vai fazer um movimento ao redor do Sol. Esse movimento ao redor do Sol, ele é o quê? 365 dias é o quê? 1 ano. E quais as consequências? Nós temos as estações do ano e o ano bissexto. Vamos agora saber um pouquinho das estações do ano. Então vamos lá. O verão apresenta temperaturas elevadas e os dias mais longos que as noites. Então a gente pode observar que no período do verão a parte que demora mais é a parte do dia. Então às vezes o sol só vai se pôr quase 7 horas, tem lugares que quase 7 horas da noite. Então depende muito também do lugar, ok?
nesse período, há aumento dos índices pluviométricos, ou seja, por conta da temperatura vai chover muito, porque existe uma evaporação maior da água. Essa estação do ano sucede a primavera e antecede o outono. Outra é o outono. O outono é considerado um período de transição e caracteriza-se pelo declínio das temperaturas, com exceção das regiões que se localizam próximo da linha do Equador. Nós, por exemplo, aqui do Nordeste, que estamos muito próximo da linha do Equador, a gente quase não vê essa variação entre verão e outono. Por quê? Porque a gente está numa área que os raios solares eles estão incidindo e ele quase não vai mudar essa incidência. Então a gente quase nem sente essa diferença do verão para o inverno, para o outono. Nesse período, as folhas das árvores apresentam tons amarelados e costumam cair, indicando as mudanças de estação. Isso a gente vê mais na região temperada, lembrando, de clima ameno, nem quente, nem frio, clima gostosinho. Eu tenho um aluno que ele colocou eu explicando isso na aula, e aí ele foi caracterizar o clima temperado e lá na hora ele botou lá, clima gostosinho. E até hoje eu chamo ele de Jesus gostosinho, porque eu lembro disso na prova, que eu achei muito bonitinha a explicação dele, porque ele não foi para decoreba, ele simplesmente foi explicando do jeito que ele entendia, e aí ele soltou lá, clima gostosinho, nem quente e nem frio. Então aqui nós temos essa imagem indicando as folhas amarelas que vão cair, que é para entrar a nova estação, que seria o que? O inverno. Caracteriza-se pela queda das temperaturas e, alguns lugares do hemisfério sul, pela ocorrência de geadas e nevasca. Apresenta dias mais curtos e noites mais longas, em decorrência da menor incidência solar. Nesse período, ocorrem migrações de diversas espécies de animais para as áreas de temperaturas mais elevadas. Então, o que acontece no inverno, nas regiões temperadas, então você vai ter a incidência do quê? De neve, a queda de neve. Aqui no Brasil, a gente tem a presença de geada, por exemplo, na região sul do Brasil, porque a gente tem um pedacinho, lembrando, um pedacinho do Brasil fica no clima, na zona temperada sul. A outra estação, nós temos a primavera. Apresenta temperaturas amenas e agradáveis e o aumento dos índices pluviométricos, ou seja, a temperatura vai aumentando, então vai aumentando a quantidade de chuva. Os dias começam a ficar mais longos e as noites passam a ser mais curtas. Característica principal dessa estação é o reflorescimento da flora terrestre. Então, as folhas que caíram das árvores no período do inverno, nesse período elas vão voltar a florescer. Nós temos também um negócio chamado solstício e equinócio. E aí eu quero saber, preciso passar para vocês a relação entre o solstício e o equinócio com as estações do ano. O que é o solstício e o equinócio? O solstício e o equinócio são fenômenos astronômicos relacionados ao movimento aparente do Sol. Dão início às estações do ano. Solstício, existe a iluminação, os raios solares eles vão chegar de uma forma mais igual, tanto no hemisfério quanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Do equinócio. E no solstício existe uma diferença. No hemisfério sul, por exemplo, vai incidir mais, então vai ser verão. No hemisfério norte incide menos raio, vai ser inverno. Então, o equinócio, ele vai ser primavera ou outono. E o solstício, ele vai ser verão ou inverno. Então, os dias, no equinócio, os dias são iguais às noites. No solstício, existe diferença entre o dia e a noite. Se for inverno, a noite é maior que o dia. Se for verão, o dia é maior que a noite. Então, aqui nós temos essa imagem mostrando os períodos, quando é solstício e quando é equinócio. Então, a gente tem aqui, o equinócio 21 de março, que é quando inicia a primavera no hemisfério norte, e inicia o outono no hemisfério sul, porque as estações são diferentes. Enquanto aqui no hemisfério sul é uma estação, no hemisfério norte vai ser outra, ok? Então, se aqui é primavera, no hemisfério norte é outono. Se aqui for verão, no hemisfério norte é inverno. E assim vai. Aí aqui nós temos, deixa eu pegar,
o solstício do dia 21 de junho, que inicia o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul, o equinócio, que vai 22 ou 23 de setembro, que inicia o outono no hemisfério norte e inicia a primavera no hemisfério sul, e aqui nós temos o solstício 21 ou 22 de dezembro, que inicia o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Então, o solstício e equinócio, ele vai estar relacionado com o quê? Com as estações do ano. Lembra que equinócio, dia igual a noite. Quando é que o dia é igual à noite? Na primavera e no outono. Solstício, dia diferente da noite. No solstício você tem o solstício de verão, que o dia vai ser maior que a noite, e o solstício de inverno, que a noite vai ser maior que o dia. Depois, a outra consequência do movimento de translação é o que? O ano bissexto. O ano bissexto, ele tem uma duração diferente, ele tem 366 dias, diferente do que acontece comumente, que é 365. Ele vai ocorrer um dia por conta, para aproximar o calendário do movimento de translação da Terra, tempo que o planeta leva para dar uma volta ao Sol, que é 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos. Essas horas que ultrapassam essas 5 horas, 48 minutos e 55 segundos são somados durante 4 dias, e aí a gente tem 24 horas. E é por isso que no mês de fevereiro, no ano bissexto, a gente tem um dia a mais, que é o dia 29. Então aqui eu estou resumindo, ó. No ano comum nós temos 365 dias, 28 dias no mês de fevereiro. O ano bissexto, 366 dias, 29 dias no mês de fevereiro. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.